Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para marcar, então, para apresentar, né, a nossa primeira aula, Teoria da Administração, que diz respeito à disciplina de Administração para o curso de Segurança e Higiene do Trabalho, tá? Meu nome é Graciela, certo? Bom, bem-vindos todos, né? E vocês devem estar se questionando, mas por que eu vou ter que estudar administração se eu estou fazendo um curso técnico em segurança no trabalho? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que a gente administra tudo na nossa vida, tá? Por exemplo, quando eu faço um planejamento que daqui a 6 meses eu vou formar, que depois que eu formar eu vou mudar de emprego, depois que eu mudar de emprego eu vou casar, depois que eu casar eu vou ter um filho e assim por diante, isso é um planejamento, certo? Isso significa que eu estou administrando a minha vida, ok? Empresa, quando eu trabalho e eu coloco que no mês seguinte nós vamos fazer tal e tal procedimento de segurança, que nós vamos fazer o CIPAT não sei quando, isso é uma administração, certo? E o que significa, né, tudo isso? Significa que a noção mínima de administração nós temos que ter. Por quê? Porque se vocês não tiverem uma noção mínima, gente, a coisa vai ficar difícil, tá? E também é óbvio que vocês não vão conseguir ter uma noção completa, porque daí a gente tinha que estudar uns 5 anos só a administração, certo? Então nós vamos dar uma pincelada de como a administração pode colaborar com o trabalho de vocês, com a carreira de vocês de técnicos em segurança no trabalho, certo? Então é o seguinte, outro dado interessante, gente. A grande maioria, isso eu tenho os dados na área dos engenheiros. Eu acredito que para a área de técnico também vai nessa linha, tá? Os engenheiros com 5 anos de formado, de cada 10, 6 estão trabalhando com a gestão, com a administração. Ai, mas eu não quero trabalhar com gestão, com administração. Não necessariamente ele vai estar lá no cargo, diretor, administrador, não sei o quê. Mas ele pode estar liderando equipes, pode estar gerenciando compra de materiais, venda de materiais, enfim, daquele setor de segurança no trabalho, daquele setor de alguma coisa, certo? Então é por isso que a gente precisa entender e conhecer o mínimo necessário de administração. Bom, primeira coisa, o que é uma organização? O que é uma empresa? Bom, as organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar um objetivo comum, certo? Então, 4, 5 pessoas se juntaram com um objetivo comum. O objetivo é de fabricar esse celular. Ai, professora, mas tem gente que fabrica de forma própria, sozinho, sem sócio. Ok, só que ela tem um objetivo de crescer, de ter mais gente, enfim, ela tem objetivos de ter cliente e esse cliente também tem o objetivo de consumir o produto dela, certo? Toda a organização tem um propósito e uma finalidade que vão dar a ela uma razão de existir. Mas então a fábrica da Apple, por exemplo, tem o propósito de fabricar celular. Mais do que isso, uma organização ela tem um propósito de entregar alguma coisa que não seja só física. Para que serve um celular? Para a gente se comunicar. Então, a Apple, ela tem ali, tipo, um dos propósitos dela é facilitar a comunicação entre as pessoas, certo? Por quê? Porque quando eu estou utilizando um aparelho de celular, eu estou me comunicando, certo? Vamos lá, então. São compostas por pessoas, tá? Por enquanto, a única coisa que eu não vi que robô pode substituir é um empreendedor, é uma organização, é uma empresa, tá? Não existe uma empresa que não tenha pessoas. Professor, o cemitério não tem pessoas. Mas tem alguém que administra, tem alguém que gerencia, tem alguém que faz o serviço de organização, de limpeza, né? Então não existe uma coisa, qualquer tipo de organização que não tenha pessoas. Tem uma estrutura que define e limita qual é o comportamento e a responsabilidade de cada um dos seus membros. Mas assim, eu tenho uma loja lá, não sei aonde, uma lojinha, e eu sou a vendedora, eu sou a compradora, eu sou a pessoa do marketing, eu sou... Ok,
Só que eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter um comportamento e eu tenho um limite. Ah, enquanto eu estou sendo vendedora, eu tenho que estar vendendo produto. Enquanto eu estou fazendo marketing, né? Só troca a camisa lá e vai fazer o marketing, ok? Agora tá bastante na moda, né? As pessoas que montam startups aí falarem, ah, eu sou CEO da startup. CEO, né, seria o chefe executivo da organização. Então, o CEO hoje em dia, numa startup que está começando, o CEO é o mesmo cara que serve o cafezinho, é o mesmo cara que faz venda, é o mesmo cara que tudo, né? Então, isso que é bacana. Vamos lá. E a administração, o que que é? A administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização, na alocação de recursos, certo? Para alcançar o objetivo de forma eficaz e eficiente. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que vocês estão fazendo um trabalho em grupo, tá? 4 pessoas para fazer um determinado trabalho em grupo, ok? Sei lá, um trabalho de administração. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre, sei lá, uma coisa X. A equipe de vocês, de 4 pessoas, ela tem um objetivo em comum, que é pesquisar tal coisa, certo? Só que o que acontece? Trabalho em grupo, vamos pensar, é fácil? Não. E por que um trabalho em grupo de 4 pessoas não é fácil? Ah, porque um faz, o outro só segura a cartolina, o outro faz a capa e o outro não faz nada. Normalmente a gente tem isso, né? A gente tem que um trabalho em grupo, um faz e o outro não faz nada. O resto não faz nada. Mas por que isso acontece? Vamos parar e pensar. Por que isso acontece? Ai, porque o outro, isso. Porque aquele, aquilo. Porque o outro, aquilo. A gente sempre tem que puxar a autorresponsabilidade pra gente, tá? Se uma coisa não deu certo, eu sou o culpado. Ai, professora, eu bati o carro porque eu quis. Você é o culpado. Você resolveu sair naquele dia, naquela hora e ponto. Tudo que acontece conosco, nós somos o culpado. Se o meu trabalho deu certo, ai, porque eu me esforcei, porque eu sou o bom. Se o meu trabalho ali deu errado, a culpa é do outro? Não. Sempre a culpa é minha. E por que a culpa é minha? Porque eu não puxei a orelha ali do outro, porque eu não falei pro outro que ele devia fazer isso, isso e aquilo, porque eu não fui lá conferir se ele estava fazendo. Ah, mas isso não é minha responsabilidade. Aí, pessoal, entra uma coisa muito importante que a gente tem que levar pra vida, tá? Olha só, ninguém vai ser gestor, vai ser o encarregado, vai ser o superior de qualquer coisa se os outros precisarem falar para ele o que ele tem que fazer. Ninguém, tá? Agora, se eu enxergo que a gente precisa dividir ali as partes do trabalho, olha, pessoal, eu vou dividir aqui, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Quem terminar, manda no meu e-mail, eu vou revisar. Se não tiver legal, eu devolvo e vocês fazem de novo pra gente fazer uma coisa legal. Ah, fulano, ó, você não me entregou, você tinha até ontem para me entregar, você não me entregou. Qual vai ser a medida que a gente vai tomar? Porque, ai, professora, a gente não terminou o trabalho porque o Joãozinho não trouxe a parte dele. Cara, alguém tem que ser o responsável, tá? E isso é o papel de um administrador, é coordenar esse processo. É coordenar, por exemplo, que o João vai fazer tal parte, que a Maria vai fazer tal parte, que o Luiz vai fazer tal parte, que o José vai fazer tal parte. E depois a gente cola tudo em emenda, né? E fica parecendo Frankenstein. Não, mas cada um vai fazer uma parte, vai fazer uma atividade. Olha, você é melhor em pesquisa. Então, você baixa os artigos. Aí você lê e estrutura o que seria interessante. Daí o outro revisa e coloca, monta os slides. Aí o outro apresenta, o outro faz isso. Ter essa organização do que cada um é bom, do que cada um vai fazer. Imaginem isso numa empresa, lá num setor de segurança do trabalho. E precisa ter uma pessoa que coordena, porque senão vai ficar assim, todo mundo se olhando. Ah, mas ninguém mandou eu fazer isso, então não vou fazer. Ninguém mandou, ninguém falou que eu tinha que fazer isso. Pessoal, existe hoje em dia muitas entrevistas de emprego que elas não são mais de forma tradicional, tá? Agora eu vou fugir um pouquinho aí da nossa disciplina. Quer dizer, não vou fugir da disciplina porque continua dentro da nossa disciplina.
Existem muitas empresas hoje em dia que elas não estão mais fazendo de forma convencional a parte de admissão e a parte de demissão também. Por exemplo, existe uma historinha bem clássica, bem antiga, bem que talvez vocês já tenham ouvido 1 milhão de vezes, que eu vou contar para vocês. Fugindo um pouquinho, tá? E a gente vai entender essa parte de administração. O Joãozinho trabalhava numa empresa lá há 20 anos. Aí entrou o José, daí entrou o Paulo, e o Paulo estava 6 meses na empresa e ele foi promovido. O João, que estava há 20 anos, ficou muito indignado. Mas onde é que já se viu? Eu tô há 20 anos aqui na empresa e eu não tô sendo promovido. E a cara ali que entrou faz 6 meses, agora já vai subir de cargo. Eu tô indignada. Chegou lá na sala do chefe muito bravamente. Mas olha, quase batendo no chefe, no superior dele, né? Aí o encarregado dele olhou para ele e falou assim: João, eu tô pensando em servir laranjas pro pessoal de tarde, né? No café da tarde. Tô pensando em servir laranja. Vai ali na barraquinha da esquina, ali na fruteira, e vê quanto que tá o quilo da laranja, né? Fazendo um favor? Tá. O João, indignado, pegou, foi, né? Falou, putz, né? Foi. Ele chegou lá na barraquinha, tal, voltou daí pra sala do chefe, chegou e entrou. Chefe, ele não tem laranja. Tá. Espera só um pouquinho. Paulo, sobe aqui na minha sala um minutinho. Paulo subiu. Paulo, vai ali na fruteira da esquina e vê se ele tem... vê quanto que tá o quilo da laranja, porque eu tô pensando em servir aqui pro pessoal de tarde, né? Vê quanto que tá o quilo da laranja. O João olhou assim meio... Tá, né? O que esse louco tá fazendo? Paulo pegou e saiu. Paulo que tinha sido promovido, né? Pegou e saiu. Aí quando o Paulo voltou... Olha, chefe, a barraquinha ali não tem laranja, mas o quilo da melancia tá 2,73, caso o senhor queira substituir. O quilo da maçã tá 1,99, também, se o senhor precisar substituir. Eu conversei com ele, ele falou que tem condição de atender a nossa empresa, e se for em grande quantidade e a gente fechar com ele algo meio que fixo, ele consegue baratear em 10%, baixar em 10% esse valor para nós. Então, a única fruta que ele não vai ter nesse momento é a laranja, mas as outras frutas, é esse daí o valor e ele consegue nos servir. Paulo olhou, aí, né, Paulo ficou ali, o João olhou, aí o chefe olhou pro João, né, que não tinha sido promovido. João, o que era mesmo que você queria? O que isso mostra, gente? Que não adianta só eu fazer o que me mandam. Que hoje em dia a concorrência tá grande e eu preciso fazer além do que mandam eu fazer. Eu tenho que servir sempre algo mais. Antes eu comecei a falar, né, que algumas instituições, elas acabam fazendo um processo seletivo um pouquinho diferente. Eu já ouvi relatos, já escutei podcasts, né, de empresas que, por exemplo, elas deixam, né, tem ali o pessoal que tá aguardando para fazer entrevista, elas deixam, sei lá, uma revista no chão, um papel amassado ali do lado do lixeiro e tal, né? Para ver se algum desses tem a iniciativa de pegar aquele papel e jogar no lixo. Cara, mas é uma coisa tão simples. Pois é. Só que se o funcionário sabe que não está sendo observado ainda, né? Se ele acha que não está sendo observado ainda, e ele já está fazendo um pouco a mais do que o serviço dele e não está fazendo nada de anormal, tá? É um sinônimo de que, poxa, esse cara aí tem iniciativa. Então, fechando tudo isso, concluindo essa parte para a gente voltar aqui para os nossos slides, só para a gente entender. Só vai ter um cargo de gestão aquele que fizer um pouco a mais, tá? Por quê? Porque a administração é um processo que consiste na coordenação. Eu tenho que coordenar o trabalho de algumas pessoas. Ok? E se eu fizer só o que me mandam, poxa, pergunto para vocês. Será que o diretor
lá de uma grande empresa, ele só faz o que mandam ele fazer? Olha, diretor, agora você vai fazer isso, isso, isso. Cara, não teria sentido, né? Então, a administração, quem vai gerenciar alguma coisa, alguma equipe, algum setor, é aquele que consegue coordenar o trabalho dos outros para que esse grupo consiga alcançar um objetivo. Aqui, gente, isso daqui define bem o que é, né? Isso daí que nós estamos falando. Em uma administração, em uma empresa, né, a gente tem, uma organização, desculpa, a gente tem pessoas, a gente tem informações, a gente tem conhecimento, a gente tem espaço, tempo, dinheiro, instalação. Tudo isso tem que funcionar de forma organizada para alcançar um objetivo. Exemplo, para fazer esse celular, né, eu tenho pessoas, eu tenho informações de como que, quantos que eu tenho que fazer, o mercado como é que tá, se tá aquecido, se não tá. Eu tenho conhecimento, eu tenho a tecnologia. Eu tenho um espaço físico lá para fazer ele. Eu tenho que ter tempo para fazer ele. Eu preciso ter dinheiro para fabricar isso. E eu preciso ter as instalações adequadas. Ah, mas ele é fabricado na China. Ok, tem que ter alguém que manda ele fazer lá na China e lá na China tem que ter alguém que faça. Ok? Tudo isso de forma organizada vai resultar nesse celular. Agora, se eu pegar só o conhecimento, toda a tecnologia que eu tenho e colocar para venda, vai vender alguma coisa? Ah, olha, se você pegar um nanochip do não sei o que, você consegue fazer um celular. Pode vender para ser insumo de outra, tá? Vamos pensar lá no setor de vocês. E quando a gente pensa em empresa, a gente não precisa às vezes pensar na empresa como um todo. A gente pode pensar só no setor. Vamos imaginar uma BRF, o setor de segurança no trabalho, tá? Eu tenho pessoas que trabalham no setor de segurança do trabalho, eu tenho engenheiro do trabalho, eu tenho técnico em segurança do trabalho, eu tenho várias coisas. Eu tenho informações, o ponto crítico é esse, eu tenho informações de que nós não podemos ter tal acidente, existe tal norma, isso e aquilo. Eu tenho conhecimento, essas pessoas estudaram para isso. Eu tenho um espaço, né, para trabalhar, enfim, eu tenho tempo, eu pago para essas pessoas estarem aí. Eu tenho dinheiro, porque tem um custo. Eu tenho instalações, eu tenho os materiais, os EPIs, enfim. Isso tudo não vai funcionar se não tiver orquestrado, certo? Ah, mas como que eu vou orquestrar? Alguém tem que gerenciar isso. Falar, fulano de tal, você tem conhecimento para pegar aqueles EPIs e saber para quem tem que entregar. Fulano, você tem conhecimento para fazer isso, para fazer aquilo. Você tem tempo para fazer isso, fazer aquilo. E chegar num objetivo, que é o quê? Que não tenham acidentes. É treinar para não ter acidentes. É evitar acidentes no trabalho. Certo? Então, tudo isso tem que funcionar de forma orquestrada. Agora, imagina se todos os técnicos e engenheiros de segurança da BRF ficassem esperando, tá, fala aí o que eu tenho que fazer, tá, diz o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e ninguém fala. Um fica esperando pelo outro, que nem trabalha em grupo. Ou só um trabalha e os outros ficam, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Certo, pessoal? Então, o que é um gestor, um administrador? Eles trabalham coordenando e dirigindo as atividades das outras pessoas. Eles têm responsabilidade de ajudar os trabalhadores da operação a alcançar os objetivos da organização. Eles podem ser classificados em função do nível e da responsabilidade que eles assumem, tá? Por exemplo, vai ter ali um encarregado daquele setor de segurança no trabalho, certo? Esse encarregado, ele responde, de repente, pro encarregado da unidade Chapecó. Esse diretor da unidade Chapecó responde pro gestor, sei lá o que, da unidade Brasil. Esse da unidade Brasil, vamos supor, responde para unidade Mundo. Certo? É que nem aqui ali no IFSC, né? Por exemplo, a gente tem os coordenadores de curso que coordenam, dirigem o trabalho das pessoas, tá? Tem responsabilidades, enfim. Eles obedecem, tá? Não é de obedecer no sentido de... Mas obedecem, assim. Tem que ter uma certa
coordenação de quem? Eles são coordenados por quem? Pelo diretor. O diretor é coordenado por quem? Pelo reitor. O reitor é coordenado por quem? Pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação é coordenado por quem? Lá pelo presidente. Vamos simplificar aí. Mas eu tenho níveis. E quanto maior a preocupação, vamos colocar nesse jeito, que eu tiver, quanto maior a minha responsabilidade, maior vai ser o meu nível. E os colaboradores, funcionários, né, são pessoas que trabalham diretamente para realizar uma tarefa. Eles não têm a responsabilidade de supervisionar o trabalho do outro. Tá? Quem tem isso é o gestor. Ah, mas eu sempre falo que o outro está matando o serviço. Pois é. E onde não tem, né? Mas enfim. Bom, dito isso, pessoal, eu quero que vocês entendam que a administração, ela é um setor que ela vem tendo estudos desde que o mundo é mundo, tá? Por quê? Porque vamos só fazer uma analogia aí. Lá nos Homens da Caverna, só pra gente viajar um pouco. Será que eles não tinham um líder ali que gerenciava as coisas? Possivelmente tinham, tá? Não sei, eu não tava lá, né? Mas possivelmente eles tinham. A administração, a partir do momento que se começou a ver que é importante eu coordenar essas pessoas, é importante eu ter a melhor forma de coordenar as pessoas, porque quanto melhor eu coordeno essas minhas pessoas, esses meus trabalhadores, mais eles vão produzir, começou-se a estudar administração. Eu tenho algumas teorias, tá? E por que a gente tem que estudar isso? Ah, é porque a gente tem que decorar, porque a professora é chata, porque ela quer. Não. A gente tem que estudar para saber o que dá certo e o que não dá certo, tá? Por exemplo, a gente teve a escola clássica, onde ela tinha eficiência nos processos produtivos, combate ao desperdício, administrava como um processo cada coisa e tratava a eficiência de modo burocrático da organização. É aquela coisa assim, eu tenho que fazer uma ordem de serviço que vai ser emitida para o meu superior, do meu superior outra ordem de serviço vai ser emitida para não sei quem, do não sei quem, tipo, aquela coisa burocrática. Parece ser uma boa? Parece. Só que a partir do momento que essa burocracia engessa, eu tenho um problema. Então a escola clássica, poxa, legal, ela começou a tratar que as pessoas teriam que ter um processo. Ah, você quer mudar o jeito que você faz seu produto? Vamos fazer um pedido para o superior, para ele pedir para o outro superior e daí o encarregado. Legal, só que eu posso ter algo muito engessado. A evolução da escola clássica foi a neoclássica, que é o quê? É uma estrutura organizacional onde eu traçava uma estratégia, eficácia na organização, administração da qualidade e eu tinha um sistema Toyota de produção. Esse tipo de escola, ele é legal, ele é bem interessante, tá? A gente usa algumas coisas até hoje, assim como, né, da clássica, a burocracia também, algumas coisas a gente utiliza. Mas a neoclássica, eu tento fazer o quê? Administração da qualidade. Eu tento produzir com zero desperdício. Eu tento ter um sistema Toyota de produção, que eles falam bastante da produção enxuta, lean manufacturing, que vai toda essa parte do quê? Essa parte de ver a minha empresa de forma que, se eu traçar uma estratégia para a gente não perder produto, não ter perda de qualidade e tal, eu vou conseguir produzir mais, lucrar mais e assim por diante. Certo? A escola comportamental, ela via muito as diferentes diferenças individuais. Trabalhava com liderança, com motivação, a cultura organizacional, ética, responsabilidade social. A gente vê ainda, né? A gente vê algumas empresas nesse sentido, que tentam cada vez mais motivar o funcionário, o colaborador, né? Que tentam fazer o colaborador vestir realmente a camisa, que tentam fazer o colaborador se sentir bem. Ah, nossa empresa tem uma responsabilidade com não sei o quê, é responsável com o meio ambiente e assim por diante, né? E o enfoque sistêmico
que eu vejo o quê? Sistemas. Eu tenho um sistema aqui que é o sisteminha da segurança do trabalho. Eu tenho aqui outro sisteminha que é a manutenção. Eu tenho outro sistema aqui que é de produção enxuta, que é, desculpa, de compras. Eu tenho outro sistema aqui que é vendas. Eu tenho outro sistema aqui que é marketing. Legal e não legal. Por quê? Legal, eu trabalhei naquele sistema, só tô olhando para a segurança do trabalho. Só que muitas vezes a segurança, ela precisa conversar com a manutenção, ela precisa conversar com o compras. E se eu ficar só em caixinhas, né, fica complicado. Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de enfoque. Aqui, a gente tem, só para contextualizar, né, quem foram os integrantes da teoria clássica, da escola clássica, que foi uma das principais aí, né, Taylor, Ford, Fayol e Weber. Esses são, assim, os caras que começaram a estudar a administração, tá? Tem mais gente? Tem mais uma galera, tá? Mas como eu disse, a gente só vai dar uma pincelada para entender o básico aqui dessa parte, porque a gente vai, como nós temos poucas aulas, né, a gente vai partir para algo mais palpável, tá? Pessoal, se vocês querem saber quem é o pai da burocracia, foi esse tal de Weber aqui. Ele que começou dizendo, ó, o negócio é o seguinte, vamos fazer tudo engessado. Se esse fizer um protocolo e mandar para esse, que faz um outro protocolo e manda para aquele, que esse assina, daí... Tá? Era algo interessante? Era. Mas engessou demais. O Ford aqui, pessoal, ele começou, é o Ford que lançou a Ford mesmo, né? Ele começou a entender, peraí, se eu fizer linha de montagem, todo mundo vai fazer a mesma atividade, tá? E eu consigo fazer com que eu tenha uma repetição. Ah, esse daqui só coloca o parafuso. Se ele só coloca parafuso, vai ser rápido e ele vai conseguir colocar aquele parafuso cada vez mais rápido e daí já passa para o outro e o outro vai conseguir cada vez mais rápido. Poxa, eu tenho uma linha de montagem e eu consigo aumentar a quantidade de produção, eu consigo ter uma eficiência no meu processo produtivo porque eu treino as pessoas só para fazer aquilo e é aquela linha de montagem, pá, e assim por diante. O Taylor, ele também vinha com algo mais ou menos assim, tá? Mas o que ele pensava? Em cada tipo de tarefa, em cada tipo de atividade, aquele carinha lá que estava só colocando parafuso ali, ele olhava para aquela atividade e pensava qual seria a melhor maneira do carinha colocar aquele parafuso ali. Ah, poxa, de repente o carinha não fique colocando parafuso assim. Se ele colocar, sei lá, se eu tiver numa posição onde ele tem uma distância maior, ele vai perder menos tempo e vai conseguir produzir mais, tá? Então, o Taylor olhava para isso. E o Fayol, que faltou aqui embaixo, né? A administração como processo, como identidade e papel próprio dentro da função da empresa, né? Os papéis dos gerentes, do executivo principal, diretrizes de como administrar. Então, vem vindo aquela parte de organograma. Isso depois responde para esse setor. Eu vou ensinar eles a administrar, eu vou ensinar que eles têm que ser assim, eu vou ensinar que eles têm que ser assado, para que eles saibam como administrar, certo? Tudo isso, pessoal, o que a gente consegue ver? Ah, eu não sei qual que é a melhor. Se eu pedir para vocês qual que é a melhor, vocês vão falar, depende, tá? Depende seria a palavra certa. Se nós pararmos para analisar, agora na época da pandemia, né? Se todas as empresas colocassem todos os funcionários para fazer home office, não daria certo. Imaginem o pessoal que trabalha na BRF, na linha de produção, fazendo home office. Não, você leva esse tanto de frango, esse tanto de material aqui para tua casa e tu pica eles na tua casa e daí tu traz aqui. Não dá. Agora, pessoal que faz programa de computador. Eu tenho 40 pessoas ali, cada um no seu computador fazendo um programa, eles vão
terminar o programa, me jogar na nuvem, eu vou pegar pela nuvem e acessar e olhar. Se eles estão na empresa, se eles estão na casa deles, se eles estão no Paraguai ou na China, indiferente, eles fazendo o que eles precisam fazer, tá ok. Certo? Então, para alguns tipos, eu preciso ter algo mais... onde eu vou olhar mais para a forma de melhorar a tarefa. Para outros tipos, eu preciso ter o quê? Uma forma de lidar diferente. A pessoa que vai gerenciar aquele cara lá que está picando o frango e a pessoa que vai gerenciar aquele cara lá que está desenvolvendo um programa, ela tem que trabalhar com pessoas diferentes. Se eu cobrar da mesma forma, e o que eu digo não é nem de quantidade, mas é de aquele cara está fazendo em casa, pode fazer em casa, eu preciso que ele me entregue etapas. Esse daqui, eu sei que se ele não cumprir e a linha ficar parada, a linha de produção ficar parada e tal, eu posso chamar a atenção dele. Então, são situações e situações, certo? Então, por isso, cada tipo de teoria vai se encaixar para um tipo de administração. Vamos supor, vocês, quando vocês forem trabalhar lá como técnicos em segurança do trabalho, se vocês tiverem uma equipe de 5 pessoas, é uma forma com que vocês vão tratar. Se vocês têm uma equipe de 20 pessoas que coordenam 5.000 funcionários, é outra forma com que vocês vão tratar. Se esses 5.000 funcionários estão fazendo uma atividade de risco, é uma forma. Se esses 5.000 funcionários estão em casa fazendo programa de computador, é outra forma. Então, é basicamente nesse sentido que cada teoria, não tem como a gente falar qual que é melhor. Cada uma vai se encaixar em cada caso. Certo? Pessoal, por hoje era isso, tá? Quem tiver alguma dúvida, entre em contato ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Pode me chamar no Insta também e eu vou deixar o vídeo disponibilizado no YouTube. Certo, gente? Brigadão. Até mais. Tchau, tchau.